As minhas primeiras palavras são de agradecimento. Toda vez que falo com a Thaís, a Thaís vai me permitir agora chamá-la assim um pouco mais informalmente, porque é um agradecimento de coração. Em 2004, eu iniciei meu mestrado, tá? Faz 15 anos isso, e naquela época eu gostava de processo civil, não sabia ainda bem o que eu queria fazer da vida, e a Thaís viu que eu gostava de processo civil e me convidou para dar aula na Escola da Magistratura Federal. Eu gostei de dar aula, depois eu fui dar aula num outro curso preparatório, no Verbo Jurídico, e resolvi seguir a carreira docente. De modo que, lá na origem da minha vida acadêmica, por assim dizer, eu contei com um impulso que foi determinante da Thaís, e eu sempre que eu posso falar em público isso, eu falo, porque, por assim dizer, é muito bom quando a gente tem a sorte de encontrar pessoas boas que querem nos ajudar. E a Thaís foi uma dessas pessoas na minha vida. De modo que eu não poderia deixar de atender o convite da Dionora Marga, da Thaís, para estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre o tema do precedente, que eu venho pesquisando já há bastante tempo, e tentar, de algum modo, discutir, de fato, esse tema com todos vocês, porque é um tema do dia a dia. Bom, eu pretendo falar, no máximo, durante 30 minutos, tá? Para que a gente possa depois debater. A minha exposição está dividida em 3 partes distintas. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o problema dos princípios da segurança jurídica, da liberdade e da igualdade de todos perante o direito, especificamente na perspectiva da convergência entre as tradições jurídicas ocidentais e de que modo isso impactou significativamente a perspectiva institucional brasileira. E aí, então, eu pretendo falar sobre a divisão entre Cortes de Justiça e Cortes Supremas. Então, o primeiro tópico da minha exposição. E nesse tópico da minha exposição, eu também quero abordar o problema da zona de penumbra entre o Supremo e o STJ e de que modo isso repercute no problema da identificação do precedente. Então, essa é a primeira parte da minha exposição, que vai terminar com a ideia de precedentes interpretativos. Precedentes vinculantes interpretativos. A segunda parte da minha exposição ela vai ser dedicada à revogação do precedente em geral. Então, quando é possível revogar um precedente e quais são os efeitos da revogação de um precedente. O meu objetivo aqui é analisar de que modo o Código de Processo Civil procurou disciplinar especificamente o problema da superação para frente do precedente. E, especificamente, eu gostaria também de fazer uma distinção entre superação do precedente, lá prevista no artigo 927, parágrafos 3º, 4º e 5º do Código de Processo Civil, e o artigo 27 da Lei da DIN e da DC, que é a primeira experiência que nós tivemos com modulação de efeitos, especificamente no âmbito do controle de constitucionalidade, e de que modo isso, de certo modo, foi importado de forma equivocada do direito alemão. E eu pretendo, então, fazer uma crítica a respeito desse tema. E aí sim chegar na terceira parte da minha exposição, que vai dizer especificamente que o problema que, tenho certeza, todos vocês enfrentam no dia a dia, que está na relação entre o precedente e a coisa julgada. Ao fim e ao cabo, foi isso mais que a gente combinou, eu e a Thaís, que vai ser o foco mesmo da minha exposição. A relação entre o precedente e a coisa julgada em 2 perspectivas diferentes. Em primeiro lugar, na perspectiva da violação do precedente. Quando a coisa julgada viola o precedente. E, em segundo lugar, na perspectiva da violação da coisa julgada. Ou seja, quando o precedente ele visa a violar a coisa julgada. E eu gostaria de ilustrar de que modo o Supremo Tribunal Federal enfrentou a temática na perspectiva da súmula 343, a partir de 4 casos emblemáticos. O primeiro caso que deu origem à súmula 343, que é o caso do recurso intempestivo, lá da década de 60, depois de que modo o Supremo Tribunal Federal procurou se distanciar da súmula 343 pela primeira vez em 1980, o caso da serventia ilegal, que contou aqui com o aporte decisivo do ministro Moreira Alves,
de que modo esse tema ficou ainda mais claro na jurisprudência do Supremo no caso do sindicato inconformado, que é um caso que foi, não por acaso, liderado pelo ministro Gilmar Mendes, que tem uma relação muito estreita com o ministro Moreira Alves, notadamente pela formação germanófila de ambos, e de que modo o Supremo Tribunal Federal hoje se inclina a decidir essa matéria a partir do caso Metabel, julgado em 2014. Então, de que modo a súmula 343 ela foi aplicada ao longo do tempo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de que modo a ratio decidendi, os fundamentos determinantes desses julgados, acabaram e devem acabar influenciando o modo pelo qual nós devemos ler o dispositivo do artigo 525, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, que trata da possibilidade de ação rescisória fundada em precedente superveniente. Então, a minha ideia é mostrar que esse dispositivo é inconstitucional, porque fere o conteúdo mínimo do princípio da segurança jurídica, da igualdade e da liberdade de todos, na ordem jurídica. Então, basicamente, essa é a exposição que eu pretendo trazer a todos vocês, iniciando, então, por esse oportuno verso que o meu amigo Oscar deixou aqui para vocês. Porque, ao fim e ao cabo, o nosso primeiro problema é esse. Tá? É um problema de teoria do direito e de direito constitucional, e depois de processo civil. Problema primeiro de teoria do direito, depois é um problema de direito constitucional, e depois é um problema de processo civil. Por que eu digo isso? Porque, a rigor, o tema a ser tratado por processualistas é uma particularidade do direito brasileiro. Porque, se nós formos olhar o common law, quem trata desses temas são autores de teoria do direito e de direito constitucional. Apenas de maneira acidental, processualistas tratam desse tema. E é por essa razão que a minha abordagem inicial é uma abordagem de teoria do direito. E por que eu disse que é muito oportuna essa frase do Drummond, que eu não conhecia, e vou copiar, Oscar, essa frase, vou dar os créditos, eu não conhecia, porque ela inaugura, ela consegue resumir bem o pensamento que, na minha avaliação, permeou dois dos grandes autores do século XX, na Civil Law e no Common Law. Em 1934, nós temos, por assim dizer, o início da teoria do direito no século XX, com a publicação do Teoria Pura do Direito do Kelsen, 1934, segunda edição, em 1961. E já nessa primeira edição, o Kelsen vai se opor a tudo aquilo que foi compreendido em termos de interpretação do direito ao longo do século XIX e do século XVIII. E ele vai basicamente dizer o seguinte: olha, rigorosamente falando, o legislador, ao redigir dispositivos, ele não dá ainda normas, ele dá textos. E esses textos, eles só vão se tornar normas a partir da interpretação. E qual é o fundamento que o Kelsen, muito claramente, aponta para essa contingência? O fundamento que o Kelsen aponta para essa contingência é basicamente o seguinte: os textos nos apresentam uma moldura dentro da qual cabem diferentes interpretações e aplicações normativas. De modo que o que o legislador me dá são projeções normativas. Por quê? Porque os termos, todos os termos, eles são dotados de equivocidade e podem ser problematizados a partir do contexto em que são aplicados. Então, esse é o ponto de partida. Então, os textos são dotados de equivocidade porque são ambíguos, admitem mais um significado, porque são complexos, admitem de mais um significado concorrente, porque são passíveis de derrotabilidade, ou seja, possuem exceções implícitas, e mesmo quando o legislador procura instituir um rol taxativo, vou pegar o caso do agravo de instrumento para ilustrar isso, esse tipo de rol, esse tipo de técnica legislativa não é infensa à interpretação e faz com que surjam diferentes casos de aplicação. Por essa razão, o Kelsen profetizou o seguinte: se eu estiver correto, humildemente, se eu estiver correto, diz Kelsen, o maior problema que o século XX vai vivenciar é o problema da segurança jurídica.
Por quê? Porque diferentes intérpretes autênticos do direito, que são os juízes, terão diferentes compreensões a respeito do significado normativo. Não por acaso, de maneira emblemática, a última palavra do Teoria Pura do Direito é Sicherheit, que é segurança jurídica, ou segurança. O maior problema que nós vamos enfrentar é um problema de segurança. Vejam, e eu quero sublinhar isso aqui, Kelsen era um jurista civil law. Quando ele escreveu Teoria Pura, ele estava em Viena. Só depois ele iria a Genebra e só depois ele iria a Stanford, nos Estados Unidos, para desenvolver sua carreira lá por conta do nazismo. Vamos atravessar o Canal da Mancha. Hart, 1961. Outra obra de enorme influência na teoria do direito do século XX, o conceito de direito. Lá no capítulo 7, o Hart vai dizer o seguinte: todos que tratam com casos judiciais vão se deparar com um problema, que é o problema da textura aberta dos dispositivos. Por vezes, essa textura não vai ser tão significativa que os juízes vão conseguir aplicar sem maiores dificuldades interpretativas esses textos. Eu vou chamar esses casos, dizia Hart, de casos de rotina. Depois o Dworkin iria imortalizar esses casos de rotina sob o aspecto de easy cases. Existem, no entanto, vários outros casos que ou não tem uma norma clara que deve ser aplicada para a sua solução, ou existe uma dificuldade muito grande em precisar os termos utilizados em um precedente. Vejam, os precedentes não estão infensos à interpretação, esse é um ponto que a gente vai voltar mais tarde, ou mesmo num statute, ou mesmo numa lei escrita. E esses casos, que são casos de fora da rotina, que depois o Dworkin iria celebrizar com a expressão de hard cases, esses casos, rigorosamente, nós temos um déficit muito grande de segurança jurídica que só pode ser colmatado pela atuação das cortes. Esse é um ponto central. Nós estamos falando de um jurista de common law. Hart era professor em Oxford e a partir de lá, desenvolveu sua carreira. Ele era menos radical que o Kelsen. Por que eu chamo atenção para esses problemas? Porque, por incrível que pareça, a Constituição de 88, ela, de um modo geral, sempre foi lida em uma perspectiva tradicional. E por tradicional, por incrível que pareça, eu vou dizer pré-kelseniana. Todos são iguais perante a lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. De outro modo, o que eu quero dizer basicamente é o seguinte, que se utilizou a lei como sendo o garante essencial da ideia de segurança jurídica, de liberdade e de igualdade. E aqui eu me permito fazer um pequeno parênteses, para a gente não ter, por assim dizer, a utilização dos princípios da segurança jurídica, da liberdade e da igualdade como categorias de referência ilusória. Todo mundo sabe mais ou menos o que significa segurança, liberdade e igualdade. Mas para que eu possa desenvolver o meu discurso, eu quero dizer o que eu entendo a partir da minha exposição, o que é segurança, o que é liberdade e o que é igualdade. Segurança jurídica, em primeiro lugar, cognoscibilidade do direito. Saber conhecer o direito dar a conhecer a solução para o caso. É o primeiro elemento central da segurança jurídica, cognoscibilidade. O segundo elemento central da segurança jurídica, estabilidade. Não interessa eu saber qual é o direito aplicável, se eu conheço qual é a regra de direito aplicável ao caso, se essa regra de direito muda ao favor do vento, muda de sessão em sessão, muda de mês em mês ou de ano em ano. Eu não tenho segurança jurídica, eu tenho segurança jurídica numa medida muito pequena. De modo que a segurança jurídica ela reclama não só cognoscibilidade, mas também estabilidade. Dois elementos objetivos da segurança jurídica, ou seja, que se impõe a todos nós, independentemente de nós estarmos envolvidos em um caso concreto. Existem, no entanto, outros dois elementos subjetivos da ideia de segurança jurídica, que é a ideia de confiabilidade
do direito e a ideia de efetividade do direito. Confiabilidade do direito. A regra que eu conheço e é estável não pode ser negada para a solução de um caso concreto. Quanto mais quando eu tiver depositado confiança nessa regra de direito e ter praticado atos levando em consideração essa regra, especificamente. Não é o fato de que existia simplesmente uma norma que eu conhecia e era estável. É mais do que isso. Eu pratiquei atos concretos levando em consideração a existência dessa norma. Eu fiz um investimento, eu contratei pessoas, eu deixei de recolher tributos, enfim, eu pautei a minha conduta concretamente por esta norma. Confiança legítima é um elemento central da segurança jurídica. E, por fim, de pouco importa eu saber qual é a norma, ela ser estável, ser confiável, se, ao fim e ao cabo, quando eu preciso da norma, é negada a sua aplicação. De modo que a ideia de efetividade da ordem jurídica compõe o núcleo essencial do conceito de segurança jurídica. Segurança jurídica, cognoscibilidade, estabilidade, confiabilidade, efetividade. E por que a segurança jurídica é importante? A segurança jurídica não é um fim em si mesmo. A segurança jurídica ela é fundamental porque é a partir da segurança jurídica que eu consigo perseguir os dois princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, do Estado Constitucional. Princípio da liberdade, princípio da igualdade. Dois princípios básicos do Estado Constitucional. E o que significa aqui liberdade? É a possibilidade de eu fazer escolhas juridicamente orientadas. Isto é, de eu poder praticar ou deixar de praticar atos, levando em consideração a consequência que é adscrita a esses atos dentro da ordem jurídica. Eu quero praticar o ato porque eu quero as consequências jurídicas que são imputadas ao ato. Então, ter liberdade é ter, fundamentalmente, a condição de fazer escolhas juridicamente orientadas. Eu só posso fazer escolhas juridicamente orientadas se eu sei qual é a regra aplicável ao meu caso. Se eu sei qual é a norma aplicável ao meu caso. Segundo lugar, e aqui vem um ponto que depois vai nos ajudar muito lá a resolver o problema do embate entre coisa julgada e precedente. Eu não sei, talvez nenhum de nós saibamos, o que significa tratar alguém de forma justa desde o ponto de vista substancial. O dar a cada um o que é seu. O dar a cada um o que é seu, os filósofos estão há, no mínimo, 2000 anos discutindo. O que, no entanto, todos nós sabemos é que existe uma forma de injustiça que é flagrante e qualquer pessoa na rua consegue reconhecê-la, que é o aspecto formal da igualdade. A igualdade, portanto, é um elemento central da ideia de justiça. E a ideia formal de igualdade que eu gostaria de trazer agora é basicamente aquela que todos nós conhecemos. É tratar os iguais de forma igual, tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Em outras palavras, ubi ratio ubi ius. Em outras palavras, similia ad similia. Em outras palavras, treat like case alike. Ou seja, todas essas ideias todas podem ser remontadas à ideia de que situações, casos iguais devem ser tratados da mesma maneira. E casos diferentes devem ter uma solução diferente. Aspecto formal do princípio da igualdade. Vamos voltar a ler a Constituição. Mas vamos voltar a ler a Constituição agora não na perspectiva pré-keuseniana, pré-hartiana. Vamos ler a Constituição agora como eu tenho certeza que todos nós lemos no dia a dia. Quando eu tenho que redigir uma petição, quando vocês têm que decidir casos, todos nós nos deparamos com a obviedade. Os textos têm mais de um significado, equivocidade textual. E uma outra obviedade. Por vezes, várias normas concorrem para a solução do mesmo caso, levando em consideração a vagueza normativa, que acaba impactando o alcance das normas. De modo que a equivocidade textual e a vagueza normativa são do dia a dia do direito. Isso me leva a fazer uma observação. A convergência dos estudos de civil law e de common law, que eu aqui trouxe a partir de dois autores clássicos, demonstra que o nosso grande problema
não é propriamente conhecer a lei, porque a lei, como dizia Drummond, tem mais de um significado. O nosso problema não é conhecer a Constituição, porque a Constituição tem mais de um significado. O nosso problema central é saber o seguinte: qual é o significado que deve prevalecer? Porque se os textos são equívocos, isso significa que interpretá-los significa conhecer os significados que entram na moldura, e é mais um significado, argumentar em prol de um desses significados, e aqui entram regras de argumentação jurídica, que eu obviamente não tenho tempo de abordar, e entra fundamentalmente a ideia de que os juízes decidem sobre significados. Os juízes não declaram normas, juízes decidem sobre significados. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda tudo porque isso faz com que a gente perceba que, entre aspas, uma lei declarada inconstitucional pelo Supremo não é a mesma coisa que uma lei aplicada por um juiz para a solução de um caso concreto formado pela coisa julgada. Por quê? Por uma razão simples. Porque a aplicação ao caso concreto da lei reputada inconstitucional pelo Supremo exigiu uma decisão sobre significados, que poderiam ser significados divergentes no momento em que a coisa julgada se formou. Então, percebam que aqui a gente já tem uma perspectiva diferente. E é por essa razão, e aqui eu chego ao final da primeira parte da minha exposição, e é por essa razão que no Brasil nós temos, e isso na minha avaliação é independente do sistema do Código de Processo Civil, que apenas tornou mais clara essa normatividade, é por isso que no Brasil nós temos precedentes vinculantes, com a seguinte particularidade: precedentes vinculantes interpretativos. No common law, na Inglaterra, nos Estados Unidos, eu não pretendo falar sobre isso porque não é o tópico da minha exposição, mas no common law inglês e no common law estadunidense, existem matérias que são típicas do common law. O que significa dizer típicas do common law? São matérias que não são normatizadas por um statute, por uma lei escrita, por um act do parlamento inglês, ou por um statute do Congresso estadunidense. São matérias típicas do common law. Vou dar um exemplo claríssimo: responsabilidade civil. É formado pelas regras do common law. Existem, no entanto, outras matérias que são várias. Por exemplo, direito tributário nos Estados Unidos tem mais legislação que no Brasil. Legislação escrita. Né? Tem outras matérias, no entanto, em que os legisladores tomaram a dianteira. E aí, então, produziram textos dotados de autoridade jurídica. E os juízes do common law foram chamados a interpretar esses textos. A atividade do juiz brasileiro ela é mais semelhante, e aqui vamos entrar nesse ponto a título de comparação, a atividade do juiz do common law quando interpreta statutes, quando interpreta a legislação escrita. E é por essa razão que os precedentes do Brasil são precedentes eminentemente interpretativos. Por quê? Porque levam em consideração textos anteriores. É claro que existem precedentes que não têm textos anteriores. Vou dar um exemplo clássico. O Supremo Tribunal Federal está se encaminhando agora pela tipificação do crime de homofobia e transfobia. Uma aplicação analógica. Não vou discutir o mérito desse caso, porque não me cabe fazer um juízo sobre essa temática. Eu apenas observo que este é um precedente não interpretativo, ou pelo menos não interpretativo no sentido que eu gostaria de trazer a vocês, que é o sentido comum do que a gente faz todo dia, interpretar textos dotados de autoridade jurídica. Isso me leva a explicar o porquê do artigo 926 e 927 do Código de Processo Civil. 926, stare decisis horizontal. As cortes, daqui a pouquinho eu vou dar mais um passo para dizer as cortes supremas, têm o dever de promover a segurança jurídica e proteger a liberdade e a igualdade de todos perante o direito. O artigo 926 caput está redigido de uma maneira diferente. Os tribunais deverão manter estável, íntegra e coerente a sua jurisprudência. É isso que está dito.
Mas, ao fim e ao cabo, o que está dito mesmo é o seguinte: as Cortes Supremas têm o dever de promover a segurança jurídica e proteger a liberdade e a igualdade de todos perante o direito. E não por acaso, logo em seguida vem o artigo 927, que diz: juízes e tribunais observarão. E aqui eu faço já uma segunda interpretação do artigo 900 da legislação, do 927, para dizer o seguinte: juízes e tribunais observarão, obviamente não quer dizer que os juízes vão se converter em boca do precedente. Isso é uma expressão boa para o picadeiro, quando eu quero fazer blague. Mas, assim, rigorosamente falando, assim como os juízes não são boca da lei, porque a lei deve ser interpretada porque tem mais de um significado, ou porque tem um alcance discutível, os juízes também não são boca do precedente, porque tem que decidir sobre o precedente. O que significa decidir sobre o precedente? Qual é o conteúdo normativo do verbo observar? O conteúdo normativo do verbo observar implica, no mínimo, 3 coisas. Primeira delas é conhecer a alegação de um precedente. Deve levar em consideração a alegação de um precedente pela parte. Artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6. E aqui eu faço mais uma observação. Conhecer da alegação de um precedente não é conhecer e rebater as 20 emendas que os advogados que não sabem trabalhar com precedente vão lá e colacionam. Isso não é trabalhar com precedente. Trabalhar com precedente é enfrentar a ratio decidendi de um caso devidamente comparado argumentativamente com o caso que vai ser decidido. Daniel, como é que eu faço, então, para resolver o problema que eu tenho lá dos advogados que juntam 20 emendas como se fossem os precedentes para a solução de um caso? Aí eu faço um pequeno parênteses. A partir do princípio da colaboração. E, especificamente, a partir do dever de diálogo. Dizer o seguinte: parte, aponte o precedente que entende aplicável, estabelecendo a comparação específica entre os fatos deste caso e os fatos do caso invocados como precedente. Qual é a base normativa para isso, Daniel? Artigo 6º do CPC. Artigo 6º do CPC. Dever de diálogo do juiz. Aí sim, aí eu conheço do precedente. Vejam, então, primeiro conteúdo do verbo observar: conhecer um precedente devidamente arguido pela parte. Segundo lugar, interpretar o precedente. Saber se os fatos são idênticos ou semelhantes, o suficiente para justificar a aplicação do caso. Se os fatos não são semelhantes ou idênticos, eu faço uma distinção entre os casos. Artigo 927, parágrafo 1º, 489, parágrafo 1º, inciso 6. Distingo. Todos os juízes podem distinguir casos. Todos. Por uma razão muito simples, o princípio da igualdade. Eu preciso aplicar o precedente que é aplicável, e não aplicar o precedente que não é aplicável. De modo que o distinguish não é uma violação ao precedente. O distinguish é uma ferramenta, uma técnica apropriada para aplicação do precedente. No caso, para deixar de aplicá-lo. Então, chego à conclusão, interpretando, comparando fatos, examinando a solução dada, de que nós não devemos aplicar o precedente. Muito bem, tolitor quaestio, afasta o precedente, invocando uma distinção. Chego, no entanto, à conclusão de que eu devo aplicar o precedente. Que o precedente, ele de fato rege aquele caso. Bom, aí nós temos 2 alternativas. A primeira delas é aplicar o precedente. No direito brasileiro, o precedente é vinculante, não é persuasivo. Assim como não é mais no direito inglês desde 1898. Assim como não é no direito dos Estados Unidos desde 1937. 1898, caso London Trailways. 1937, Estados Unidos, caso Coronet Oil. Está nesse livrinho. Está nesse livrinho. Isso me deu um trabalho para escrever, porque os autores do Common Law não são sistemáticos. Eles não enfrentam A, B, C, D, E. O problema deles é saber se funciona ou não funciona.
E não é o problema de fazer exposições mais longas. Bom, se o caso é igual ou semelhante, eu tenho que aplicar o precedente. Salvo se eu tenho competência para superar o precedente. E quem tem competência para superar o precedente? Quem formou o precedente. É bastante simples. Quem tem competência para superar o precedente é quem tem autoridade para formular o precedente. No caso brasileiro, e aqui eu já vou entrar no problema do papel das Cortes Supremas e das Cortes de Justiça e dos juízes de primeiro grau, no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional. No caso do direito infraconstitucional federal, o Superior Tribunal de Justiça. Precedentes constitucionais, precedentes federais. São cortes de precedentes. Então, o que fazem as Cortes de Justiça? O que fazem os juízes de primeiro grau? Os juízes de primeiro grau e as Cortes de Justiça, TRFs e TJs, não desempenham uma função menor. Pelo contrário, desempenham uma função essencial. E eu diria mais, quantitativamente mais importante, sem dúvida alguma, do que aquela desempenhada pelas Cortes Supremas. Elas são funções diferentes, igualmente importantes. Quantitativamente, as tarefas das Cortes de Justiça e dos juízes de primeiro grau, ela é essencialmente, primordialmente, decidir o caso com justiça. Conhecer o caso em todos os seus aspectos, fatos, prova, direito. Secundariamente, e aqui vem um ponto que a legislação brasileira errou feio, essa conta tem que ser cobrada da Didi, estava aqui ontem a professora Tereza, e eu sempre digo que essa conta tem que ser cobrada dela. Porque, ao lado dessa tarefa de decidir casos com justiça, as Cortes de Justiça e os juízes de primeiro grau têm uma tarefa secundária essencial, que é fazer o diálogo para que nós possamos bem interpretar a legislação. Por quê? Porque muitas pessoas pensam melhor que 44. A gente consegue perceber coisas diferentes que outras pessoas não perceberam. Se nós todos aqui formos examinar o mesmo problema, muito provavelmente nós teremos muitos aspectos que alguns vão perceber e outros não vão perceber. E todos esses aspectos são importantes para a solução do problema. Então, as Cortes de Justiça e os juízes de primeiro grau fomentam o diálogo a propósito da formação do precedente. E mais do que isso, juízes de primeiro grau e Cortes de Justiça fazem a crítica do precedente. Procuram demonstrar que uma determinada solução não é mais congruente socialmente ou não tem mais coerência sistemática. Podem, por isso, deixar de aplicar o precedente? Não. Mas podem fazer a crítica do precedente, ainda que aplicando para a solução do caso concreto. Isso é um dos índices pelos quais um precedente está desgastado e deve ser superado. No common law e no Brasil isso deve ser aplicado da mesma maneira, na minha avaliação. Ou seja, as cortes têm papéis distintos. Eu conversava com a Thaís antes e ela me dizia, e Daniel, um dos problemas que nós sofremos aqui é que o STJ vai lá e interpreta determinadas matérias federais infraconstitucionais. A desembargadora Marga deve ter sofrido isso na pele. Tem aquele enorme trabalho para construir soluções adequadas a partir da legislação federal. E o Supremo Tribunal Federal vai lá e, às vezes, monocraticamente, reforma um precedente da STJ. Bom, isso é uma disfunção do sistema jurídico brasileiro. É uma disfunção do sistema jurídico brasileiro. Na Itália, na década de 60, isso deu lugar ao que foi chamado de guerra entre as cortes. Guerra entre as cortes. E que procurou ser resolvida a partir da ideia de diritto vivente. É um tema que eu não vou enfrentar agora, porque minha exposição não é sobre cortes supremas. No entanto, existem situações em que há legitimamente um problema constitucional que surge no STJ, que é quando eu tenho a aplicação das técnicas da interpretação conforme e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto. Aí o problema interpretativo constitucional pode surgir no STJ, e aí se legitima a atuação do Supremo. Do contrário, cada um cuida da sua vida, porque, do contrário, nós não temos como identificar qual é o precedente aplicável ao caso. Uma nota para terminar a primeira parte da minha exposição, que já vai longe.
A nota é a seguinte. A nota é a seguinte. A nota é a seguinte. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não poderiam, rigorosamente, ficar suspendendo processos ad eternum. Por quê? Porque justamente matam essa segunda função que é essencial às Cortes de Justiça, que é fomentar o diálogo sobre o precedente. E nesse propósito, existe, na minha avaliação, um certo viés indevido na atuação do Supremo. Porque eu posso promover a igualdade, liberdade, segurança, sem sufocar o diálogo sobre as melhores soluções para a interpretação da legislação. Fecho parênteses. Segundo ponto. Então, parto do pressuposto que o precedente é vinculante. O precedente é vinculante. Por quê? Porque ele é a encarnação, a partir do caso concreto, da interpretação que deve ser observada dos dispositivos federais e dispositivos constitucionais. E, portanto, ele é vinculante. Ele é a norma jurídica. A interpretação do texto é a norma jurídica, feita por quem tem autoridade constitucional para tanto, Supremo e o STJ. Quando é que eu posso revogar o precedente? Eu posso revogar o precedente como regra, e é o que está lá no artigo 927, dito de uma maneira equivocada, muito influenciada indevidamente pelo artigo 27 da Lei da DIN e da ADC, quando, basicamente, o precedente ele deixa de responder às demandas sociais, problema de congruência social, ou quando ele passa a ter um desgaste na sua coerência substancial, ou seja, outros elementos são incorporados ao sistema jurídico que fazem com que o precedente perca o sentido. Que se chegue à conclusão que o precedente é claramente equivocado, desde o ponto de vista da incorporação de novos elementos ao sistema jurídico. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque a partir daí, então, o precedente perde a sua base de apoio, congruência social, coerência sistêmica. A partir daí, portanto, se autoriza a superação do precedente. Essa superação do precedente, ela envolve a decisão de um caso concreto, porque as Cortes Supremas têm por função primeira dar unidade ao direito, mas têm por função segunda decidir casos. Ela decide a partir de casos para dar unidade ao direito. Muito bem. Quando isso acontece, as decisões são, obviamente, com eficácia ex tunc. Volta para trás. Agora, o precedente, a rigor, deve ter eficácia ex nunc, quando ele tem em consideração um precedente já formado. Ele vai regular daqui para frente a situação e vai deixar o precedente anterior regular a situação. O precedente só vai ter eficácia ex tunc e não ex nunc quando ele for um precedente que inaugura uma interpretação sobre determinado tema. Aí ele tem uma vocação não só prospectiva para frente, mas também uma vocação retrospectiva para trás. Bom, aqui então começa o nosso problema. Aqui então começa o nosso problema. O nosso problema é o seguinte: como é que eu vou tratar do problema da formação de um precedente ex novo, ou da superação de um precedente que toma o lugar de um precedente anterior, no que tange às relações já consolidadas no tempo, ou que irão se consolidar no tempo? Em outras palavras, agora eu quero enfrentar especificamente, terceira parte da minha exposição, a relação que se estabelece entre precedente e coisa julgada. Bom, e essa relação pode ser encarada em duas perspectivas diferentes. A primeira é bastante fácil da gente visualizar e compreender a solução. Bom, eu tenho um precedente constitucional, eu tenho um precedente federal. E após a formação do precedente constitucional ou do precedente federal, eu tenho a formação de uma coisa julgada formada em sentido contrário.
Em outras palavras, a coisa julgada é superveniente ao precedente. Bom, não há dúvida a respeito de qual é a solução que a ordem jurídica brasileira dá a esse problema. Ela viabiliza a desconstituição da coisa julgada mediante ação rescisória, artigo 966, inciso 5, parágrafo 4º e 5º do CPC, e permite também a declaração de ineficácia da coisa julgada mediante impugnação. Artigo 535, parágrafos 5º e 7º do CPC. Eu desconstituo a coisa julgada, ação rescisória. Eu declaro a ineficácia da coisa julgada para ser suporte à execução forçada, mediante impugnação. Não há dúvida. Não há dúvida por quê? Porque a coisa julgada se forma contra uma norma existente. Contra a interpretação dada ao Supremo e ao STJ aos dispositivos constitucionais ou federais. Em outras palavras, a coisa julgada viola uma norma pré-existente. Esse é o ponto central. Viola uma norma pré-existente. Temos um segundo problema, no entanto. Esse é um problema fácil. A gente consegue visualizar com toda tranquilidade a ideia de que a coisa julgada posterior violou uma norma anterior. A única diferença é que essa norma ela teve o seu significado decidido pela interpretação. Esse é o componente novo, que é o componente kelseniano, haltiano, desde a década de 60, assente na teoria do direito. O problema que se estabelece mesmo, o problema verdadeiro que nós temos, é o outro. E qual é o outro? É quando eu tenho a formação da coisa julgada e eu tenho a superveniência de um precedente. A superveniência do precedente pode ser de um precedente constitucional ou pode ser de um precedente infraconstitucional federal. Rigorosamente é o mesmo problema. Não há distinção entre esse problema. Eu tenho a coisa julgada formada e eu tenho a pronúncia de um precedente superveniente à coisa julgada. Bom, como é que a gente pode resolver esse problema? Bom, uma maneira simples de resolver esse problema, mas que depende do Supremo e do STJ, é simplesmente outorgar eficácia prospectiva à superação do precedente. 927, parágrafo 3º e 4º, fundamento a superação do precedente para frente, com base na ideia da confiança legítima e da igualdade. Olha, muitas pessoas confiaram no precedente até agora. Então eu não posso deixar essas pessoas na mão. Sou pena de fazer com que elas tivessem que observar uma norma que não existia. E com isso eu ceifo a liberdade. Com isso eu tenho, na verdade, dog law, como diria Jeremy Bentham. Um direito feito para cachorros, que só sabem se acertaram ou erraram quando recebem um osso ou um tapa no focinho, depois de praticar a conduta. Não, rigorosamente falando, a confiança legítima, portanto, determina a superação para frente do precedente. E a igualdade. Todos que agiram antes têm que ter a mesma solução. Os que vão agir depois vão ter uma solução diferente. O problema verdadeiro aparece quando o Supremo não modula os efeitos. E aí, então, nós temos que utilizar o manancial teórico bastante conhecido da súmula número 343 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, rigorosamente, é um sucedâneo, porque tem a mesma função, da ideia de prospective overruling, ou de superação para frente do precedente. O que diz a súmula 343? A súmula 343 dá uma leitura jurídica ao poema do Drummond. Ele vai dizer basicamente o seguinte: olha, os textos são dotados de mais de uma interpretação possível. Pode haver, portanto, divergência jurisprudencial sobre a compreensão de um determinado texto para a solução de um caso concreto. E quando há essa divergência de interpretação para a solução do caso concreto, então o que é necessário fazer? É necessário preservar a interpretação que já foi consolidada na coisa julgada. E é por isso que não cabe ação rescisória, para desconstituir a coisa julgada. Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.
De onde é que veio essa súmula? De um julgado de 1963. De 1963. A súmula 343 é de um julgado oriundo da pena do ministro Gonçalves de Oliveira, na ação rescisória número 602, oriunda do antigo estado da Guanabara. Eu resolvi chamar esse caso de o caso do recurso intempestivo. Vejam que, e aqui um parênteses, né? Eu acho que a gente vai caminhar para esse desenlace das coisas. Quem é que fica lembrando o número de recurso extraordinário, recurso especial? A gente não lembra. É por essa razão que a gente começou a dar nome aos casos. Porque torna mais fácil lembrar. O caso X, o caso do recurso intempestivo. Foi esse caso que deu origem à súmula 343. Se discutia se determinado recurso era tempestivo ou não. Porque havia uma divergência na interpretação do cabimento de embargos infringentes à época. E aí, então, se chegou à conclusão, no Supremo Tribunal Federal, que como havia divergência à época sobre qual era o prazo apropriado para o recurso extraordinário, diante da oposição ou não de embargos infringentes, não se poderia desconstituir a coisa julgada. Um problema de interpretação, de reconhecimento de vagueza normativa e equivocidade textual. Primeiro caso, 1963. O Supremo Tribunal Federal aplicou sem nenhum tipo de oposição à súmula 343 até 1980. Em 1980 se formou o caso da serventia ilegal. O caso da serventia ilegal. Vê que as serventias dão problema desde cedo, né? O caso da serventia ilegal. É um caso oriundo de Goiás. O caso da serventia ilegal foi apreciado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal também, no recurso extraordinário 89.108. Aliás, perdão, 89.108, oriundo do estado de Goiás, relator ministro Cunha Peixoto. Mas com um seguinte detalhe, pessoal. A ratio decidendi mesmo desse caso não está no voto do Cunha Peixoto, está no voto do Moreira Alves. Está no voto do Moreira Alves. 1980. Basicamente, o caso aqui também era bastante singelo. O Tribunal de Justiça de Goiás, seguindo a Constituição Estadual de Goiás, determinou fazer um determinado concurso para determinadas serventias e se chegou à conclusão, depois de uma interpretação dividida lá no tribunal local, de que aquela interpretação violava a Constituição Federal vigente à época. E aí, então, chegou ao Supremo caso. E o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, olha, tudo bem que havia divergência jurisprudencial, mas é preciso levar em consideração a supremacia da Constituição. E a Constituição não admite uma decisão meramente razoável, aceitável. A Constituição exige uma decisão correta. E essa decisão correta, que traz a supremacia da Constituição, deve ser aplicada para todo mundo, independentemente da formação de coisa julgada anterior. E aí, então, foi a primeira vez, em 1980, que o Supremo Tribunal Federal deixou de lado a súmula número 343. Isso voltou a ser matéria pop no Supremo Tribunal Federal, por assim dizer, em 2002. Em 2002, no caso do sindicato inconformado. O caso do sindicato inconformado. Era um sindicato que pretendia fazer valer uma determinada modo de cobrar uma contribuição, de acordo com a nova Constituição de 88. O TST, decidindo a questão, disse o seguinte, olha, existe muita discussão sobre essa temática nos tribunais regionais. E aqui no próprio TST há uma discussão sobre esse tema, de modo que não dá para desconstituir a coisa julgada. Aplicou a súmula 343. Inconformado, o sindicato bateu as portas do Supremo Tribunal Federal. Caiu na mão de quem? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, que era muito ligado ao ministro Moreira Alves. Ambos estudaram na Alemanha. E aí o ministro Gilmar Mendes invoca o precedente
formado pelo ministro Cunha Peixoto, mas que, na verdade, formado pelo ministro Moreira Alves lá na década de 80. E aí ele diz claramente, as escâncaras, a Constituição não admite uma interpretação meramente aceitável. A Constituição exige uma interpretação correta que deve ser imposta a todos, sob pena de enfraquecida a sua força normativa. Ou seja, ele deixa clara a maneira pela qual ele compreende a relação entre a coisa julgada anterior e um precedente superveniente. Os precedentes supervenientes devem ser aplicados para desconstituir a coisa julgada. Pouco importa se havia expectativa legítima, pouco importa se havia efetivo direito já reconhecido pela coisa julgada. Esse caso é o agravo regimental no recurso extraordinário, número 235794, oriundo Santa Catarina. Relator ministro Gilmar Mendes. O Supremo Tribunal Federal começou, então, a rachar. À época, o ministro Teori Zavascki já estava no Supremo Tribunal Federal e trouxe para o Supremo Tribunal Federal a discussão que havia no STJ sobre essa matéria, em que o ministro Teori começou a dissentir da aplicação da súmula 343 também em matéria federal, corretamente nessa perspectiva, que é equivocada, mas coerente com essa perspectiva. E eu falo isso com toda a admiração que eu tenho pelo ministro Teori, de saudosíssima memória, mas, na minha avaliação, uma perspectiva equivocada na aplicação e na compreensão desse tema. E aí, então, Teori Zavascki e Gilmar Mendes começaram a superar a súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal. Quem tiver interesse em conhecer de maneira mais aprofundada a maneira pela qual o Teori Zavascki foi levado a concluir a solução desses casos, eu sugiro a leitura de um livro do professor Teori, do ministro Teori, que se chama A Eficácia das Sentenças na Jurisdição Constitucional. É um livrinho fininho, dá para ler no final de semana, e está ali bem clara as razões pelas quais o Supremo acabou chegando, culminando nessa solução que foi dada pelo Cunha Peixoto, pelo Moreira Alves, e depois pelo Gilmar, depois pelo Teori. O Supremo rachou. Foi necessário chegar em 2014, vejam, 2002 a 2014, para que o Supremo Tribunal Federal pacificasse a questão. E aí aparece o caso Metabel. O caso Metabel é um caso envolvendo direito tributário, que é, inclusive, oriundo aqui do Rio Grande do Sul. O caso Metabel é o recurso extraordinário número 590-809. Relator ministro Marco Aurélio. E no caso Metabel, que não tem uma opinião majoritária, Thaís, né? Thaís escreveu um excelente ensaio sobre isso, que não tem uma opinião majoritária, a ratio decidendi ela é toda trocada, na verdade, os votos são divergentes, embora cheguem à mesma conclusão, não tem uma ratio estabelecida no caso Metabel, mas no caso Metabel, e depois foi seguido pelo Supremo Tribunal Federal, se concluiu que é da natureza do direito o seu viés argumentativo, que todos os textos são passíveis de interpretações razoáveis e aceitáveis, que o direito não trabalha com decisões corretas, únicas decisões corretas, e o direito trabalha nos domínios daquilo que é coerente, mais aceitável, que faz mais sentido. Tanto o direito constitucional como o direito infraconstitucional federal. E nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autoridade da súmula número 343 e disse: não é possível desconstituir a coisa julgada anterior em função da superveniência de um precedente. Por quê? Porque isso basicamente obrigaria as pessoas a observarem um precedente que não existia, em manifesta retroatividade do direito. O Supremo Tribunal Federal manteve essa orientação e mantém até hoje essa orientação. Por essa razão, na minha avaliação, quando o Supremo Tribunal Federal for enfrentar, e ele vai enfrentar, o artigo 535, parágrafo 8º do CPC, que permite ação rescisória fundada em decisão superveniente à coisa julgada, sem prazo,
porque o prazo se conta da formação do precedente, ele certamente vai chegar à conclusão de que o dispositivo é inconstitucional. E é inconstitucional por uma razão muito simples, porque aniquila o núcleo duro da ideia de segurança. Não é uma mera ponderação aqui, aniquila o núcleo duro. A regra que eu conhecia, na verdade, não é aplicável. A regra que era estável, não era estável. A regra que eu confiava era inconfiável. E por isso não podia ser aplicada. Só que como observar uma regra que não existia à época da minha conduta? Isso me nega liberdade e me nega igualdade. Por essa razão, é preciso fazer o seguinte raciocínio. E aqui eu termino a minha exposição. É preciso fazer o seguinte raciocínio. Quando eu tenho um precedente superveniente à coisa julgada, o princípio da igualdade impõe o quê? Que as pessoas que tenham a coisa julgada, porque têm esta particularidade, sejam tratadas pela coisa julgada. E aquelas pessoas em que não se formou ainda a coisa julgada, sejam tratadas pelo precedente. Eu vou diferenciar as situações a partir da formação da coisa julgada. Em outras palavras, se numa situação eu tenho o precedente vencendo a coisa julgada, em outra situação eu tenho a coisa julgada vencendo o precedente. Muito obrigado pela atenção de vocês.